Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Estamos indo aí para a lição de número 2, né? Dessa nova série de lições. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Olha lá, estamos aqui nessa jornada da lição bíblica do último trimestre agora deste ano, né? Olha o tema aqui: questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Por gentileza, pegue aí o link, né, que nós acabamos de compartilhar aí com você. Compartilhe o link com todos os seus contatos, coloca lá no seu Facebook, coloque no seu Instagram. Compartilha também o link aqui da Escola Bíblica do Sul com todos os seus contatos, tá bom? Coloca lá, ó, no grupo de WhatsApp da igreja, dos familiares, dos ministérios lá da igreja local, com seus parentes, seus amigos, e vamos abençoando vidas através da Escola Bíblica do Sul. Deixe o seu like, vai potencializando assim o nosso canal e se inscreva. Você já se inscreveu, já faz parte aí da família da TV Promessa RS? Você já é um dos inscritos? Se não, se inscreva, né, pastor? É isso aí. Vai se inscrevendo aí. Tá bom? TV Promessa RS, se inscreva e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as programações que forem colocadas aqui pela TV Promessa RS. Deus te abençoe e fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 2, a última inimiga. Temos com a gente o pastor Pedro. Pastor Pedro, ele é responsável pela promessa em São Leopoldo. São Leopoldo, ela fica aqui, é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. O pastor Pedro é vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul. Já é um dos colaboradores, você já conhece o pastor Pedro, ele esteve aqui com a gente em outras oportunidades, aqui nos abençoando com a sua presença, né? Já é conhecido. Obrigado, pastor Pedro, obrigado por sua presença aqui na Escola Bíblica do Sul. Fique à vontade aí para dar o seu alô, para dar a sua saudação aqui para os nossos irmãos. A paz do Senhor a todos. Fico muito feliz mais uma vez participar aí, né, de um estudo bastante intrigante, né? Nós vamos ver aí no decorrer do estudo, né? Mas fico feliz aí por poder estar participando, né? E creio que será a bênção de Deus aí para nós estarmos conversando um pouquinho referente a esse assunto, né? Quero cumprimentar aí todos os irmãos, aí o pastor Alessio, temos aí o pastor Rogério, né? Temos aí também o Felipe, que está aí por trás das câmeras, né? Que Deus abençoe. Mas também cumprimentar aí o nosso ouvinte, né? Que vai estar participando, que vai estar ouvindo, né? E com a graça de Deus, né? Esse assunto um pouquinho mais esclarecido, eu creio que vai acontecer isso no decorrer desse tempo aí no coração de todos os nossos irmãos, né? Que vão estar ligadinhos conosco aí. Amém, amém. Bênção, bênção. Pastor Rogério, fique à vontade também, né, para dar a sua saudação aí. Amém. Graças e paz a todos os irmãos, né? O pastor Alessio está aqui comigo, o pastor Pedro. E é isso, agora nós estamos nessa nova série de lição, né? Uma lição interessante, um assunto bem debatido, que todo mundo gosta de conversar, né, pastor Alessio? Muito. E a gente aproveitou também para mudar um pouco o cenário, né? A forma como a escola bíblica estava sendo feita, né? Então nós trouxemos agora, o pessoal está vendo esse estilo aí, o convidado aí, ele poder ser online, né, pastor? A gente abre outras possibilidades de convidar outras pessoas, né? Isso. Então é um aprendizado novo para nós, né? E nós esperamos aí que os nossos acompanhantes e os nossos alunos da escola bíblica gostem, né? De participar dessa escola bíblica nesse novo formato. Aí vamos tentar aqui explorar o assunto o máximo possível, né? Isso mesmo. A semana passada, vocês lembram que tivemos aqui com a gente o missionário Eduardo, fazendo aí, estreando esse novo visual, né? Isso. E como diz o pastor Rogério, hoje o pastor Pedro, nós temos muitas novidades, né? Porque com esse novo modelo a gente conseguiu aí agora
ter colaboradores de diversos lugares, né? É isso aí. O pessoal vai ter muita novidade, né, pastor? Muita gente nova aí, né? A gente agradece grandemente os irmãos daqui, né, que colaborou com a escola bíblica aqui local. A gente vai continuar chamando eles, né? Eles não vão correr, né? Não vão. Mas nós vamos agora também ter mais opções para trazer pessoas de fora aí para ter essa visão aí, né? Verdade. Amém. Bênção, né? Bênção. Queridos irmãos, então estamos aí aproveitando o pastor Pedro mais uma vez, já é veterano, né? Como disse o pastor Rogério, nós teremos novidades aí, algumas pessoas que estarão nos ajudando. E, pastor Pedro, então vamos lá, meu irmão, vamos ver aqui um pouquinho sobre a lição de número 2, né? A última inimiga. Como disse o pastor Pedro na sua introdução, né? É algo fantástico, né? Assim, um assunto tem tudo a ver com a gente, né? Estamos caminhando aí para a vida eterna, então pedir ao pastor Pedro a gentileza de falar aqui um pouquinho com a gente sobre o tema, né? Temos aí a última inimiga, temos o texto básico aqui, o texto base em Apocalipse 1:18, temos o objetivo, a introdução. O pastor Pedro ajuda a gente aí neste comecinho, assim, para a gente começar a entrar aqui na nossa lição de hoje, por gentileza. Pois bem, né? Como já disse aí, né? Tá na capa da nossa lição, né? Questões inquietantes, né? E esse assunto, como disse o pastor Rogério, e realmente quando tu vai conversar com as pessoas, você vê que é um assunto assim que causa uma certa, para alguns um certo temor, né? E para outros aí levam mais tranquilo essa questão. Mas eu creio que nós vivemos aí tanto na nossa cidade, né, como em todas as aglomerações de pessoas, tu vai ver pessoas um pouco supersticiosas referente a essa questão, né? Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas eu creio que à luz da Bíblia, né, e para o cristão, né, para aquele que aceitou Jesus, ele tem uma visão específica referente a essa questão, né? E eu creio que no decorrer desse assunto aí, a gente vai poder ver, né, que como Cristo venceu, né, nós também temos a possibilidade, né? E não precisamos ter esse medo, porque a morte é uma fase, né, na vida do cristão, assim como o nascer, né? O nascer, tanto no natural como o nascer em Cristo, e também o homem está determinado pela questão, né? Como nós sabemos, nossos primeiros pais, pela desobediência, né? Aí hoje nós temos vamos dizer assim, essa intrusa, né? No meio das pessoas e também, né? Mas é algo que a gente pode ver que para o cristão, né? É algo que não precisa trazer esse medo, né? Essa inquietação, né? Na vida do cristão, né? Porque aqui o nosso texto base ele vai falar, ó, sou aquele que vive, né? E ele, falando de Jesus, né? Ele venceu por cada um de nós, né? Porque nós não tínhamos como vencer a morte, mas então ele vem e vence por nós, né? E daí ele vai declarar, ele esteve morto, até ele mesmo, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus passou por isso, né? Mas para a glória de Deus, né? E também para o nosso benefício, ele venceu a morte para que o ser humano que estiver em Cristo, né? Possa também passar, né? Dessa vida, passar pela morte, mas também ter a ressurreição em Cristo Jesus, né? Eu creio que vai ser algo maravilhoso para nós, embora muitas pessoas pensam de uma forma, né? Outras pensam de outra, mas a Bíblia, eu creio que nós devemos deixar a Bíblia falar, né? E a Bíblia ela tem um caminho, né? E eu creio que é o único caminho para o ser humano, né? Poder trilhar para poder ter a vida, né? O qual Cristo promete através do benefício da crucificação, né? E da ressurreição em Cristo Jesus. Amém, amém, que bênção. Então, tendo a Bíblia Sagrada, né, que é onde nós extraímos as verdades eternas, é onde é a nossa bússola nessa caminhada, através dela nós olhamos para o futuro, né? E olhando para o futuro, a nossa lição está aqui, ó, com os olhos no futuro, vamos ver sobre a origem do pecado, a origem da morte, os tipos de morte, a natureza dela, a derrota final da morte. Como a gente sempre diz aqui, como as perguntas elas remetem, né, aos nossos comentários,
a gente ganha tempo, então vamos direto aqui às perguntas, o pastor Pedro vai nos ajudando aí, né? Oh, isso aí. Primeira pergunta diz assim, ó, e o pastor Pedro já deu uma pinceladazinha aí, ó, né? Qual é a origem da morte, de acordo com a Bíblia? De onde ela se originou, pastor Pedro? Nós devemos pensar da seguinte forma, né? Deus criou o homem para ser eterno, né? Só porém, né, lá no Jardim do Éden, como a gente já falou, nossos primeiros pais, eles deram ouvido aí, né? Através do engano à serpente, né? E ali Satanás usa esse animal, né? Para enganar a mulher, enganar Eva, enganar Adão, né? E pela desobediência, então, quando lá Deus fala em Gênesis capítulo 2, né, que não era para eles comer, né, do fruto, porque no dia que eles comessem, né, certamente eles morreriam, né? Então eu creio que se origina lá no início, né, lá na criação, ou melhor, após a criação, né, quando Adão e Eva eles dão ouvido, né, à serpente, que ali Satanás usando aquele animal, né, acaba fazendo com que eles caem no erro, né, na desobediência. Então nós vemos aí que no início, né, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2:15, né, que a origem da morte foi lá no Jardim do Éden, né, quando Adão e Eva acabam desobedecendo a Deus, né? Então, nós podemos ver, uma vez que a criação era boa, né, mas também quando ela, pela distração e pela desobediência, ela acaba ouvindo mais a serpente e não aquilo que Deus tinha determinado, né? Então, daí, como consequência, né, nós temos aí, então, essa intrusa, né? Que é a morte, que traz aí para as pessoas um certo pavor, né? Em alguns momentos, né? Aquele que não tem Cristo na vida e que não entende o plano da salvação, realmente ele vai ter um certo temor, né? Quando deparado aí com essa situação na vida dele ou na vida de alguém, né? Família, amigo, né? Vai ter eu creio que vai ter esse certo temor. Mas foi lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão desobedece a Deus, que a morte entra, né, na história do homem. Olha só. Então, a origem da morte, de acordo com a Bíblia, está na desobediência dos nossos pais lá no Éden, né? Deus vai dizer para eles que eles poderiam comer de todas as frutas que estavam lá no jardim, né? Só tinha uma que eles não podiam comer. Aí eles vão e são seduzidos por Satanás e comem. Para o senhor ver como é que é, né, pastor? O ser humano, né? Deus criou tudo perfeito, né? Porque Deus, ele não criou a morte. Deus criou a vida, né? Ele deu a vida, ele deu tudo, mas ele deixou o poder de decisão, né, para o ser humano. Isso. E aí imagina, falou assim, ó, você tem tudo isso. Esse aqui você não pode pegar. Não, foi exatamente esse que eles escolheram, né? E a gente vê assim o quanto o ser humano ele se rebela a Deus nos dias de hoje. Muitas vezes Deus nos coloca muitas opções boas. A gente resolve escolher aquela que não agrada a Deus, né? Então nós vemos que o mesmo pecado que os nossos pais ali no início cometeu, a gente vive cometendo nos dias de hoje, né? Deus nos dá muitas oportunidades de nós estarmos aqui adorando Ele, louvando a Ele, fazer aquilo que é da vontade dEle, né? E nós continuamos escolhendo o fruto ainda da morte, né? É óbvio que a gente está colocando um contexto um pouco diferente, mas nós estamos ilustrando o que aconteceu no passado, porque muitas vezes a gente só condena Adão e Eva porque eles escolheram errado, mas nós continuamos escolhendo errado nos dias de hoje, né? Se fosse nós, vai né? se repetindo, Isso, né? se fosse nós, o Adão e Eva daquele tempo, iríamos errar também, né? Então, né? É interessante algo que você fala sobre essa questão da morte, né? O pastor Pedro fala que ela é uma intrusa. E, de fato, né, no plano original de Deus, ele cria gente para a vida. A morte, ela é uma intrusa, né? Você usa essa palavra muito bem, pastor Pedro também. Eu acho que é importante que os nossos irmãos, os nossos alunos aqui da Escola Bíblica do Sul tenham isso em mente, né? Sim. A morte, ela é uma intrusa. Ela entra por causa da desobediência. O plano de Deus, o pastor Pedro já disse, né? É perfeito, ele criou uma perfeição, né? Era para ter vida, filhos, netos, enfim, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vai lá, como diz o pastor Pedro, o homem desobedece, como você disse também, né?
Sim. Aí entra. E é A morte incrível, entra. né, pastor? É incrível porque, assim, se nós pararmos para analisar, mesmo o ser humano, quando ele não é cristão, que ele não tem, de repente, essa adoração a Deus, nós vemos que os cientistas ali, eles buscam a eternidade, viver muito tempo, né, avançar quanto mais tempo viver, não morrer nunca. O senhor vê que Deus colocou isso no nosso coração. Nós fomos seres criados com o desejo de vida De eterna. vida eterna. Independente se hoje essas pessoas acreditam ou não em Deus, o desejo da vida eterna está em nós porque o nosso Senhor nos criou assim, né? Isso aí. Então nós vemos que esse desejo ele é uma coisa que era o princípio, era para que o tivesse acontecido e continuado, né? Exatamente. Infelizmente essa intrusa entrou, né? E trouxe todos esses problemas que nós vivemos hoje, Isso né? aí que a gente... Eu vejo aqui que, Computador. às vezes, as pessoas... tu vê um comentário aqui, outro ali, né? Ah, quando o homem comeu do fruto, então ele pecou. Na realidade, Adão e Eva, eles antes, eu creio que antes de dar aquela mordida no fruto, né? O pecado já estava estabelecido, né? Porque na mente e no coração do homem e da mulher, a Bíblia vai dizer que eles viram que era algo bom, né? Era algo agradável. E pela razão de Satanás, né? Enganar Eva e Adão, né? Porque Satanás ele chegou e disse: olha, não é bem assim como Deus falou, né? Na realidade, vocês vão ser que nem ele, né? E eu creio que assim, e é o que Satanás ele procura fazer na vida do ser humano, né? É fazer com que o ser humano se acha importante o suficiente, né, para fazer algo que muitas vezes Deus está dizendo, ó, não faça, né? E quando Deus diz ali, ó, não é para vocês comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, então quando eles no coração já, olha, eu acho que é agradável, ali o pecado já se instaurou, né? A questão do comer foi uma consequência ali, né, já daquilo que estava no coração de Eva e de Adão, né? Então eu vejo que é bem como o pastor Rogério falou, às vezes, não é simplesmente a ação que tu fez, mas aquilo que já tu colocou no coração, né? Colocou no pensamento, né? Na questão de desobedecer a ordem de Deus, seja aqui no caso do não comer o fruto ou em qualquer outra área que Deus nos pede hoje, né? Na obediência daquilo que Ele pede para nós viver, né? Sendo regrado pela palavra de Deus. Maravilha. Bênção, né? Então, tá ali, ó. Entrada do pecado, o homem desobedeceu, entra o pecado. Com o pecado vem a morte. Pastor Pedro, esta morte, ela é exclusivamente uma morte física ou existem outras consequências além da morte física? Porque geralmente a gente pensa numa morte física e tá certo, não, faz parte também, mas existem outras consequências além desta morte física, não tem, pastor Pedro? Com certeza, né? E é uma coisa que eu creio que Adão e Eva lá, porque quando Deus diz, ó, o dia que você comer, certamente morrerá, né? Então, se nós ir olhar literalmente isso aí, de repente Adão pensou assim, e Eva, né? Ah, se nós comer, nós vamos parar de viver, né? E não aconteceu isso, né? Eles continuaram vivos. Mas veja que espiritualmente o homem passa a morrer dali para frente, né? Nós vamos ver até ali que Deus vai diminuir os dias que o homem vai viver, né? Deus vai trazer algumas consequências, tanto para a mulher, né? As dores de parto. Deus vai trazer ali para a própria natureza, né? Para toda a criação, por causa da desobediência do homem, né? Algumas situações que antes desta rebelião, vamos dizer assim, de Adão e Eva, né? Contra Deus, através daquilo que ele tinha determinado, né? Não tinham. Então, tanto o homem vai começar a morrer fisicamente, né? Como também espiritualmente. Né? A gente vai ver isso ao longo do estudo, né? Através de alguns textos, que não só a parte natural do homem, né, começa, no caso, o homem começa a envelhecer, né? Começa a vir as dores, começa a vir os sacrifícios, né? Os problemas, as dificuldades que antes do pecado, antes da desobediência, não havia, né? Então, o homem acaba tendo essa consequência, tanto natural quanto espiritual também, né?
E existe ainda uma outra terceira, que é a aniquilação ainda, né, pastor? Além Isso. desta morte aqui física, essa morte espiritual, e ainda existe uma final ainda, né, E pastor Pedro? a terceira ali, a final, que no caso vai ser... A primeira é a morte física, que o homem começa, né? O corpo natural do homem começa a ser degradado, né? A morte Uhum. espiritual, porque Deus, nós vemos isso aí quando Deus tira o homem lá do jardim, né? Adão e Eva é expulso do jardim, e ele vai dizer, ó, para que Deus acaba colocando ali, né, os querubins ali no portal, né, do jardim, para que Uhum. o Adão não volte lá e coma da árvore da vida e venha e volte, né, a ter a possibilidade, né, de viver eternamente. Mas nós também temos a morte eterna, né? Que daí isso aí está decretado por causa dessa desobediência dos nossos primeiros pais, está decretado a morte física, está decretado a todo o ser humano, todo homem, né? Todo homem, toda mulher. Mas a morte eterna, aí nós temos a possibilidade de escapar dela, né? Se nós obedecer a Deus. Então, todo aquele que não procurar fazer a vontade de Deus, ele vai também passar por essa terceira morte, que é a morte eterna, né? Que é o julgamento, quando Deus vem buscar a sua igreja. E ali ele vai, como diz a palavra de Deus, ele vai separar os bodes das ovelhas, né? Ou seja, aquele que obedece e aquele que não obedece a Deus, aquele que procurou, né, durante a sua vida, fazer a vontade de Deus, né? Esse, ele não vai passar pela morte eterna, né? Mas aquele que, ao contrário disso, fizer, infelizmente, ele vai ficar aí para a segunda ressurreição, né? Que é a morte eterna, a aniquilação, né? Da vida daqueles que não procuraram ou não reconheceram Deus como seu Salvador, né? Jesus Cristo como seu Salvador. Então, terá essa consequência aí também, né? É interessante, né? E entra o pecado, pastor Pedro, né? Como foi dito um pouquinho antes, aí o pecado separa o homem de Deus, aí vem Jesus. Jesus vai trazer a solução para a morte física, porque ele é a ressurreição e a vida, ele vai trazer solução para a nossa morte espiritual, porque ele vai nos vivificar, né? E como disse o pastor Pedro, quem não tiver com Jesus, aí é a aniquilação mesmo, a destruição, né? Porque é ele que está aí refazendo essa aliança, né? Então tem uma morte física, como disse o pastor Pedro, tem uma morte espiritual, como ele explicou, tem uma morte eterna, que é a aniquilação, e como disse o pastor Pedro, a solução para tudo isso é uma vida com Cristo, né? Lembrando que ali, eu acho que se não me falha a memória, Tito, capítulo 2, né, vai dizer que Uhum. essa solução, né, para essa condenação que o homem se coloca, Deus trouxe a solução para todos os homens, né? Não é para um grupo de Uhum. pessoas, né? Porque às vezes aqui as pessoas acham, não, só para um grupo de pessoas, não, isso para todos, né? Aqueles que crê, né? A Bíblia vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, né? Ou seja, que não crê que Jesus Cristo é o Salvador, daí não é uma questão imposta por Deus, né? É uma escolha da Uhum. pessoa, né? Uhum. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que Deus quer que todos os homens venham a ser salvos, né? Mas é uma escolha, infelizmente, que individualmente cada ser humano deve fazer, né? E alguns não fazem uma boa escolha, né, pastor Pedro? Isso, alguns não. Infelizmente, né? Verdade. Que bênção, que bênção. Pastor Rogério, está com a pergunta de número 3 aí na agulha? Vamos aqui, vamos lá então. Pergunta de número 3, ela nos coloca o seguinte, ó. Expliquem a natureza da morte e por que ela não deve ser entendida como parte de um ciclo de várias reencarnações. Está dizendo aqui que não existe reencarnação, é isso mesmo, pastor Pedro? Como a gente falou no início, né? Nós temos ao longo, desde a criação, do início da criação, né? Vários entendimentos, né? Mas a Bíblia, como eu disse, a Bíblia ela é uma só. E aquele que ir por ela, né? A Bíblia vai dizer que esse achará vida. Agora, quem ir ao contrário dela, né? E eu creio que a Bíblia ela não dá duas direções. O sábio Salomão vai dizer assim, ó, eis que coloco dois caminhos, ou seja, caminho
largo é aquele que eu posso pensar de qualquer forma, eu posso achar que é de qualquer forma, né? E aquele que Deus está dizendo assim, olha, para que você tenha vida e para que você, né, possa um dia estar na glória com Cristo, é dessa forma aqui. E uma das coisas que as pessoas pensam que a reencarnação é algo que o homem pode acontecer na vida do homem, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que não, né? A Bíblia vai dizer que nós não podemos ou não tem a possibilidade, né, de eu hoje morrer e num futuro aí eu ser reencarnado, talvez nascer sendo uma outra pessoa, né? Então a Bíblia ela não dá esta ênfase, né? Porque a Bíblia vai dizer aí em Hebreus capítulo 9, versículo 27, né? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, né? Então, nós vamos ver que e depois disso vem o juízo, né? Depois disso vai ter aquela espera, vai ter, né, aquele tempo, que no caso é o tempo que Deus, que está no coração de Deus, né? Então, se eu morrer hoje, eu vou ter que, infelizmente, aguardar, né, o dia, vamos dizer assim, do acerto de conta, né? Se andei nos caminhos do Senhor, né, eu posso ir com Ele, né, viver com Ele, né? Senão, não vou ter a possibilidade de ser reencarnado e ter uma outra vida, né, a não ser a vida com Cristo, né, que é a salvação ou a perdição, né? Essas duas coisas que depois da morte vai ter, né, para cada um ou para o ser humano, né? Então a reencarnação, a Bíblia diz que não tem possibilidade, né? O pastor Pedro, aproveitando o gancho que o senhor está colocando, o que nós estamos colocando aqui é a luz da Bíblia, o que a Bíblia ela nos coloca, né? Então, com todo respeito aos irmãos, né, que às vezes é espírita, acredita em algumas outras coisas, né? Enfim, cada um tem o direito de acreditar naquilo que, né, lhe convém, mas perante a Bíblia, né, a Bíblia nos deixa muito claro, né? Ela não deixa uma dúvida com relação à questão de reencarnação. A gente até vê, eu vejo já teve alguns amigos que falou sobre o assunto, né? Eles utilizam João 3,3, né? Que diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Mas olha, falta de contexto, né? Porque aqui o que ele está dizendo não tem nada a ver com reencarnação, né? Então, às vezes a gente lê um versículo isolado, sem ler todo o contexto do que está falando o texto, realmente pode surgir esse tipo de interpretação, né, que nós vemos aí nos dias de hoje, né? Sim. Mas quando nós lemos o contexto inteiro aqui, a gente vê que isso aqui não tem nada a ver com reencarnação, né? A Bíblia, em momento algum, coloca esse tipo de situação, né, que tem reencarnação, né? Tem gente que fala até que o próprio Jesus reencarnou, né? Não, Jesus, ele ressuscitou, né? Ele veio em carne, obviamente, como um ser divino, ele veio, né? Mas ele não teve reencarnação, ele morreu e depois ele veio em carne de novo, né? Não existiu esse tipo de reencarnação como é conhecido, né, pelo povo, né? Então é algo que a gente refuta realmente com base bíblica, né? Não é o meu querer, não é o querer do pastor Alessio ou da igreja, né? É o que nós pautamos na palavra, né? Até se nós olhar aí Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 7, vai falar também sobre essa questão aí, né? Por exemplo, Eclesiastes 9, 5, né? Capítulo 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, né? Então, isso é algo certo. Mas, após a morte, o que acontece, né? Então, para esse que o espírito, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, que o deu, né? Então, enquanto o corpo, a matéria, está ali esperando, né, ou se decompondo ali aonde a pessoa foi sepultada, o espírito volta a Deus. E isso só vai acontecer desses corpos, a segunda palavra de Deus em Apocalipse, no dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva, né? Então, o restante do texto vai dizer que
Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm, eles jamais já têm recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, ou seja, não tem uma continuação. Esse espírito vai passar para outra pessoa, né? E vai continuar tendo a oportunidade de viver aqui nesse mundo, né? Então, perfeito. Ô, pastor, em cima, inclusive, desse tema, até a segunda parte da pergunta, ele coloca assim, ó, comente também por que não é possível ter contato com os que morreram, né? Porque em cima dessa mesma conversa que nós estamos tendo aqui, a gente tem, às vezes, pessoas que falam que apareceu alguém, falou com ela, falou que para ela fazer alguma coisa, ou que foi em alguém que disse que viu esse espírito conversando, falou de alguma coisa, né? À luz da Bíblia, né? O que a Bíblia fala para nós? Existe essa possibilidade? O senhor já começou a dar uma entradinha nisso aí, mas complementa para nós, por favor. ainda quero citar aí Eclesiastes 9, capítulo 10, né, onde também vai falar que na sepultura onde essa pessoa está, né, aonde esse homem, essa mulher, essa criança, seja quem for, né, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma, é um trecho na Bíblia que mostra que a pessoa ela está inerte a qualquer comunicação, né? Então, nós vamos ver ali o exemplo de Saul, né? Quando ele vai consultar os mortos, né? E daí Deus vai repreender ele, né? Severamente, porque Deus não aceita, né? Nós vamos ver aí, ó, Levítico capítulo 19, versículo 31, vai dizer assim: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Deus é uma ordem de Deus. Então, assim como Deus deu a ordem a Adão lá, ó, não comer do fruto, e ele comeu e teve uma consequência negativa na vida, quando Deus diz para nós que nós não devemos consultar os mortos, né? É porque a Bíblia está repleta da palavra de Deus nos aconselhando que os mortos nada sabem, nada conseguem ajudar. Então, mais uma vez o inimigo usando de um artifício de engano para fazer com que essa pessoa acredite, né? Então, não é nada mais que o inimigo usando essa pessoa como usou lá a serpente, né? Então, por isso que à luz da palavra de Deus, nós vemos que não há possibilidade de alguém que já morreu falar, como se comunicar, né? O que acontece é que Satanás faz esse engano e daí, por falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de estar, né, unido a Deus, né, as pessoas são enganadas por Satanás, que esse é o papel dele, de enganar as pessoas referente a esse assunto e tantos outros, né? Que benção, pastor Pedro. Eu vou pegar um pouquinho aqui ainda, antes de passar para a próxima pergunta. Quando se fala aqui da natureza, né, fala sobre uma questão que você citou bem no comecinho, o pastor Rogério também citou bem no comecinho, que eu acho que eu gostaria de puxar aqui um pouquinho, porque eu acho muito importante, quando você começou dizendo assim, olha, Deus cria todas as coisas perfeitas. Todas as coisas são perfeitas. Aí vem a morte, que é uma intrusa, por causa da desobediência. O pastor Rogério também explicou bem essa questão. Aí, eu acho que é importante, assim, quando a gente pensa na morte, entender que ela é, de fato, ela é contrária à natureza de Deus, né? Deus é a vida. Deus é vida. A morte, ela é contrária à natureza de Deus. Tem uma partezinha aqui que me permita ler. Eu sei que todo mundo está lendo aí, né? Os nossos irmãos que acompanham aqui a Escola Bíblica do Sul. Mas é importante que diz assim, olha... aqui na página 17, sobre a natureza, vai dizer assim, olha, logo, falando sobre a inimiga, sobre a morte, logo, não deve ser romantizada nem celebrada. O próprio Deus não se alegra com a morte de ninguém, nem mesmo de injustos, pois deseja que esses se arrependam. Aí tem aqui vários textos. Inclusive esse texto que é do Salmo 116:15, que diz assim, preciosa
é à vista do Senhor a morte dos seus santos, e alguns entendem que é uma coisa boa, que Deus fica feliz, né? Não, Deus não fica. A questão de preciosa aqui é de preço. Uma pedra preciosa é uma pedra que custa caro, que tem um valor alto. Então, quando fala assim, ó, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, quer dizer que é uma coisa que custa caro, porque Deus não se alegra com a morte de ninguém, é o que está lá em Ezequiel capítulo 18, 23. Não, Deus não se alegra. A morte, ela é uma intrusa, por isso que eu acho importante, porque algumas pessoas que pensam, né, que a pessoa morre e de repente vai direto para o céu, aí acha que tem alegria. Mas nós sabemos que, biblicamente, como já foi explicado aqui, e de uma forma bem, bem clara, não, a pessoa morre e volta. Quando a Bíblia fala, né, como o pastor Pedro explicou, que o espírito volta, é o fôlego de vida. O fôlego de vida que vem de Deus, Deus dá a vida, Deus tira. Volta para lá. Mas o homem está inconsciente, por isso não tem reencarnação. Não tem, está totalmente aqui, na inconsciência. Isso é triste, a separação é triste, a morte é triste. Tanto é que é uma inimiga que vai ser vencida, né? A última inimiga a ser vencida é a morte, quando Deus restaurará a vida novamente, né? Mas ela é contrária à natureza, ela é uma intrusa. Eu acho que é importante isso que você que está nos assistindo, essa palavra do pastor Pedro e essa palavra do pastor Rogério, bem no início. A morte não pode ser romantizada, ela não pode ser celebrada, ela é uma intrusa, ela é triste, né? Ela é triste. A pessoa morre, nós estamos tristes e Deus está triste. Deus não se alegra com a morte de ninguém, de ninguém. Nós nos alegramos e Deus se alegra na ressurreição, quando nós acordarmos desse sono. Perfeito. O pastor, me permita puxar só um ganchinho ali com relação a isso. É por isso que às vezes porque às vezes as crianças, os adolescentes nos perguntam exatamente, às vezes, sobre aquela comemoração de Halloween, né? Que o pessoal comemora a morte, né? Por isso que a igreja é contrária a esse tipo de situação, né? Sim. Porque a morte não é algo para ser comemorada, né? Não. A morte é algo que veio como uma punição para o ser humano pelo fato de ter se rebelado a Deus, né? Então a gente não coloca aquele porque a gente é contra alguma festa, alguma coisa. O problema é aquela festa, o que se comemora ali é uma morte. É algo que é completamente contrária a Deus, que é vida, né? Então é importante a gente ressaltar esse tipo de situação também, porque às vezes as crianças ou os adolescentes, mas é tão legal a gente colocar umas máscaras e tal. Pode ser até que seja legal aos olhos humanos isso aí, mas o princípio daquilo ali, a comemoração daquilo ali, é algo que é completamente contra. A Bíblia. Fere. Exatamente, né? Então, assim, é um pouco fora ali, mas eu vou aproveitar esse gancho para a gente já colocar isso aí também, né? Isso. Então, a morte, ela realmente não é algo para ser celebrado, ela é algo que a gente tem que superar ela em Cristo Jesus, né? Porque ele veio exatamente para superar a morte, né? Para dar essa vitória, né, para nós, para que seja apagado esse mal que nós colocamos no mundo, né? Que fomos nós, né? A morte, né? Verdade. Não foi ele. Quero só... O tema aqui é gostoso. Quero só lembrar, né, até porque tem algumas pessoas que pensam dessa forma, né, que o cristão não morre, né, tem essa crença por aí, né, mas nós sabemos, a Bíblia é bem clara, que todos nós, né, embora a Bíblia vai dizer que pela hora da vinda de Cristo vai ter pessoas vivas ali que vão ver, né, e serão transformadas, mas a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte. Né? Então, ao homem está ordenado morrer. Então, todo ser humano vai passar por essa morte física, né? Mas, como eu disse lá no início, nem todo homem precisa passar pela morte espiritual, né? Então, porque essa crença que as pessoas dizem que algumas denominações pregam isso, né? Algumas pessoas pregam isso, que o momento que tu aceita Jesus, você não morre mais, né? Nós devemos deixar bem claro que o corpo, a matéria, né, ela vai descer à sepultura, né? Mas nós temos a possibilidade, no último dia, quando ao soar da trombeta, né, ressuscitar com um corpo glorioso e poder estar com Cristo, né? Quem está em Cristo não passa pela segunda morte, né? Segunda morte. Pela aniquilação, né? Pela aniquilação. Muito bem, pastor Pedro, acho que a quarta pergunta aqui, estamos caminhando aí já para o final, né? Finalzinho, essa pergunta é boa, essa é esperada, viu? Essa é esperada. Qual é o ensino do Novo Testamento sobre a derrota da morte por Cristo? Como ele realizou isto?
E como será o fim da morte? A morte da morte. Né? É isso aí. A morte da morte. Essa aí eu creio que é algo, né, que nós devemos prestar bem atenção, né? Porque embora a morte e a desobediência trouxe toda essa frustração, vamos dizer assim, né? Trouxe todo esse engano, né? O pecado trouxe todas essas coisas negativas, contrárias ao que Deus, né, planejou para o homem, como o pastor Alessio bem falou, que é a vida, né? Então, aí no Novo Testamento nós vamos ver que Cristo, como nosso exemplo, né, ele foi vitorioso. Então, ele morre, né? O corpo físico morre, vai para a sepultura, né? Só que ao terceiro dia, a Bíblia deixa bem claro, né, que ele ressuscita. Né? Então, ele vence a morte. E se nós olhar da criação até o último homem que vai existir na face da terra, ele não vai conseguir fazer esse trabalho que Cristo veio fazer, né? Que morrer pelo homem e ressuscitar para o homem, né? Então, a morte não tem poder, né? Quando Jesus ressuscita, ele demonstra que a morte não tem poder em Cristo, né? Então, Cristo vence a morte, né? Ele venceu porque ele ressuscitou. Temos também, né? Então, quando isso pode acontecer também com o homem, né? Ou seja, com aquele que aceita Jesus, né? Quando forem glorificados também, né? Um novo corpo, né? Então, como Cristo realiza isso? Ele realiza, em primeiro lugar, obedecendo ao Pai, né? O Pai manda, ele vem e ele vai dizer uma das frases, né? Que ele diz lá na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas também algo muito bonito é quando as mulheres vão ao túmulo e o anjo diz: a quem procurais? Né? Ele não está mais aqui. Então, ou seja, ele venceu. Né? E como será o fim dessa morte? Né? Cristo já venceu, mas nós ainda temos essa inimiga, né? A última inimiga a ser vencida. Para nós aqui, ainda tem tanto a morte natural, como também nós podemos estar aí referente à aniquilação da morte eterna. Né? Mas para que isso não aconteça, né, nós precisamos estar em Cristo Jesus, seguir o conselho dele, né? E quando ele retornar, né, a Bíblia diz que simbolicamente ali a morte vai ser lançada. Por quê? Porque Deus, através do seu poder, ele vai nos dar corpos glorificados, né? Então, a morte não vai existir mais, né? Lá no céu não terá espaço para ela. Por isso que vale a pena nós seguir os conselhos de Cristo aqui. Porque se o nosso pai Adão tivesse seguido o conselho de Deus, né, nós não estaríamos passando por essa situação. E nós temos agora não é Adão, agora é nós que devemos fazer uma escolha. Que escolha nós queremos fazer? Nós queremos ter vida ou queremos que a nossa vida seja apenas essa aqui nesse mundo natural, né? Porque a promessa, Deus disse assim, lá em João capítulo 14, ele vai dizer: eis que vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, a vontade de Deus é sempre que o homem esteja com ele, né? Ele sempre quis ter esse enlace, né? Muito, muito precioso, né? Com o ser humano. Mas, às vezes, a gente, por falta de conhecer Deus, de procurar se chegar a Deus, a gente tem esse distanciamento, né? Então, a morte, lá, quando Jesus voltar, né? E fazer aí com que os salvos estejam o seu corpo glorificado, então a morte vai deixar de existir, né? Como diz lá em Apocalipse, será lançado, né, no lago de fogo, né? Então nós viveremos eternamente com o Senhor, né? Amém. Que bênção, né, pastor Rogério? Que bênção, né, pastor? Que bênção. E a gente vê que é interessante, né, que coloca como que isso aconteceu. E nós vemos assim, é o mesmo modo que a gente condena, às vezes, Adão e Eva lá no princípio, né, por ter pego esse pecado aí, vamos dizer assim, e de lá para cá veio para todos nós. O Senhor, ele é tão justo que ele, porque assim, ó, porque eu poderia falar bem assim, poxa, mas é injustiça de Deus, né? Não foi eu que comi aquele fruto,
Foi Adão, foi Eva. Quantos de nós, às vezes, nos pegamos a falar isso? Já falei isso muitas vezes antes de conhecer a palavra, de entender, né? Mas nós vemos que Deus é tão justo que ele trouxe Jesus para redimir isso, e a partir de agora, então, tudo bem. Então, já que você não quer ser esse pecador, né, que tem esse pecado original, você tem uma opção agora para se livrar desse pecado. É o quê? Seguir os passos de Jesus. Então tá aí, ó, o meu filho tá aí, morreu na cruz para redimir os pecados de todos vocês. Então, a justiça foi feita. Porque agora, se você acha que eu era injusto com você, né, agora tá aí, só seguir ele. Né? Então, nós vemos que o Senhor ele é justo em todo momento, né? Por mais que nós não merecemos essa justiça dele, vamos dizer assim, nós não somos merecedores, mas a graça dele é muito grande, né, pastor? Nos alcança. Com certeza. A Bíblia vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então, o homem, quando caiu em pecado, ele tem essa consequência, né? Mas Cristo ele veio representar, né? Porque alguém precisava morrer, alguém precisava pagar o preço, né? A Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Mas Cristo, né, veio representar, né, o homem, dando esta oportunidade, né, de vida. E daí ele vem fazer essa substituição, né? Porque não adianta, nós, seres humanos, não tem como nós fazer algo para nós se salvar, ou seja, por obras, né? Exclusivamente é a obra de Cristo na cruz, né? Então, essa substituição era eu e você que deveria estar lá, né? Era o ser humano que deveria estar lá pagando esse preço. Mas Cristo, então, ele nos substitui naquela cruz, dando a oportunidade, né, para nós viver eternamente. Pastor Alessio, ali ele fala então que Jesus morreu, mas não morreu, né? Porque ele ressuscitou, né? E ele venceu a morte. Foi o único ser humano, né, que venceu a morte, né? E ali no finalzinho da pergunta ela faz ali então: e como será então o fim da morte? Né? Porque Jesus já venceu, mas nós ainda morremos. Nós estamos morrendo ainda, né? Os nossos irmãos estão morrendo. Quando será esse fim então aí? Quando será, pastor Pedro? Deixa eu passar a bola para o pastor Pedro. Vamos lá. A Bíblia nos mostra ali no livro de Apocalipse, né, que será pela volta de Cristo, né? Então, os mortos estarão primeiros, né? Os vivos serão transformados e estaremos para sempre com o Senhor, como diz ali. Então, e a morte e o inferno serão lançados no fogo, né? Lógico que assim, ó, não tem a morte não tem como nós apalpar, né? Ela não é algo físico. Então, simbolicamente, não vai existir mais, porque Deus vai transformar os que creram em Cristo, que andaram com Cristo. Então, para esse não, eles viverão eternamente, né? E os que não obedeceram a Deus, né, irão para a segunda ressurreição, que é a aniquilação, né? Então, ali cessa, né, a questão, a morte ali perde as suas forças, né? E a vitória total, vamos dizer assim, da criatura, né, ou dos filhos de Deus, se dará aí por volta, né, da vinda de Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Muito bem explicado. Obrigado, pastor Pedro, por nos esclarecer aí, né, pastor Alessio? Muito bem explicado. Amém. Pastor Pedro, vamos caminhar aqui então um pouquinho para o... Nós tivemos aqui a primeira parte, que fala sobre com os olhos no futuro, né? Onde nós vimos sobre a origem, né, da morte, a entrada do pecado, vimos sobre os tipos de morte. O pastor Pedro explicou sobre a morte física, espiritual e eterna, que fala sobre a aniquilação. Nós vimos sobre a natureza do pecado, né, que ela é contrária à morte, ela é contrária à natureza de Deus. Todos pecaram, né, todos pecaram, e todos aqueles que morrem estão inconscientes na sepultura e só ressuscitarão na vinda de Cristo justos e na segunda ressurreição para os ímpios. Falamos aqui sobre a derrota, a morte da morte. Quando Cristo voltar, os justos serão incorruptíveis. Os ímpios ficam mortos. Depois do milênio, a igreja retorna, os ímpios serão ressuscitados na segunda ressurreição, haverá um grande julgamento, desce fogo do céu, consome a todos,
tudo se fará novo. Neste momento da aniquilação, como disse o pastor Pedro, a morte deixa de existir. Ela é aniquilada, é a morte da morte. A partir de então, novo céu e nova terra. Nós estamos olhando para o futuro. Glória Amém, a Deus, glória, né? A Deus. Aí a segunda parte diz assim, ó, com o olho no futuro, né? A primeira parte olhando para isso, mas com os pés no presente agora. Então, agora, até que esse dia chegue. Ó, nós temos duas aplicações aqui que eu vou pedir para o pastor Pedro resumir essas duas aplicações aqui. Ó. Entenda a morte biblicamente e encontre sentido para viver. E no segundo, entenda a morte biblicamente e encontre coragem para o viver. Encontrar um sentido para a vida e encontrar coragem para se viver. Pastor Pedro, nos ajude aí, fechando a lição, fazendo a conclusão aí, dando uma pincelada para a gente nas perguntas de número 5 e de número 6. Por gentileza, meu querido. Eu quero citar aqui João, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde Jesus vai falar para Marta e Maria, né? Ele vai dizer assim, para Marta, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Né? O que isso nos mostra? Referente a essa pergunta, né? Às vezes há uma falta de entendimento nas pessoas achando que a vida é só nesse momento aqui, né? Nessa atmosfera que vivemos, né? Mas não. Nós vamos ver aí, citando novamente o João 14, nós vamos ver que Jesus ele faz uma promessa, né? Eles, olha, eu vou preparar lugar porque tem algo a mais além dessa vida aqui, né? Ele vai dizer, ó, eu vou para o meu Pai e lá onde eu for, eu vou preparar lugar para vocês, né? Falando aos discípulos, mas também para todo aquele que nele crê. Então, quando nós entendemos que não é o final dessa vida aqui, ela não é o fim de todas as coisas, que há algo além dessa vida terrena, né? Então, nós vamos ter a oportunidade, né, de produzir para a glória de Deus, produzir para a eternidade, né? Nós vamos procurar viver uma vida a ponto de produzir algo, né, não para essa vida aqui, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, né? Onde o ladrão mina, mas ajuntai tesouros no céu, né? Então, nós podemos produzir, mas para isso nós temos que entender, né, que essa vida aqui, ela, infelizmente, é uma escolha que eu devo fazer, que cada ser humano, eu volto a dizer, cada ser humano, individualmente, ele deve fazer. Pai não decide pelo filho, esposo não decide pela esposa, né? Deus vai dizer assim, ó, que eu tenho que produzir para a eternidade. Então, quando há esse entendimento, né, nessa primeira pergunta aqui, nós vamos ter aí a condição, né, de produzir para a glória de Deus. Entrando nessa segunda aí, ó, entenda a morte biblicamente e encontre coragem para viver, né? Então, nós vemos aí que a morte, ela vem como uma intrusa, né? Agora, eu gostaria de, nessa sexta pergunta, e até rapidamente aqui ela fazer uma colocação. Eu, particularmente, né, e eu creio que todo aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que procura conhecer a Bíblia, né, procura conhecer os ensinos de Jesus e obedecer eles, essa questão da morte não traz medo, né? Nós vamos ver aí, e daí eu cito a segunda coisa, pegando Paulo como exemplo, né? Lá no capítulo 1 de Filipenses, onde ele vai dizer, né, que a morte para ele era algo que era como se fosse um prêmio, era algo que ele estaria ganhando, né? Mas daí ele fica um pouco ali receoso porque ele sabia que tinha muitas coisas ainda a fazer, mas o que ele queria era estar com Deus, né? E na questão de uma situação pessoal aí, eu passei uma situação com meu pai, né? Porque ele veio a falecer, mas um tempo antes dele falecer, eu pude ter a oportunidade, daí já como pastor, conversar com ele, né?
ele estava beirando aí os 90 anos, né? Então, uma pessoa com essa idade, eu creio que ele está próximo, né, de encerrar a carreira. Então, eu tive essa preocupação de conversar com ele, ver como é que estava a fé, se ele estava preparado, né, para dormir em Cristo, né? Aquele conselho, né, de a pessoa permanecer na fé. E alguns meses depois disso, meu pai veio a falecer, né? Só que, para minha surpresa, eu tive que fazer o ato fúnebre dele, né? Então, assim, ó, o que me consolou mais nesse momento foi quando eu tive essa conversa com ele e vendo que o coração dele estava preparado para subir com Deus, né? Então, essa questão pessoal me fez eu suportar um pouco essa dor da perda, né? Do distanciamento, mas feliz porque eu sabia que ele estava indo com Cristo. É o que Paulo está dizendo lá em Filipenses, né? Então, o cristão, ele deve ter essa alegria, né? Saber que se ele está em Cristo, o morrer é algo ganho, né? Então, ele vai poder ter essa oportunidade de sair desse sofrimento, né? E estar aguardando aí a salvação, né? Aguardando aí o dia que Cristo vem buscar a sua igreja. Então, eu creio, assim, irmãos, que encontrar sentido na vida, eu vou encontrar sentido na vida quando eu vou colocar meu coração, a minha mente, né, nos conselhos de Deus. Nessa vida terrena, nós não encontramos sentido para a vida. Ela é algo passageiro, né? É a mesma coisa quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Deus tem uma proposta melhor que a que o mundo oferece, né? Mas volto a repetir, essa é uma escolha que nós devemos fazer particularmente, né? E devemos fazer essa escolha por Cristo. Amém. Essa é a esperança, né? Isso aí. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Pastor Pedro, obrigado. Pastor Rogério, tem mais alguma consideração? Não, pastor, nesse ponto que ele coloca ali, pessoal, eu, assim, confesso aos irmãos aqui que eu já tive muito medo da morte, né? Antes de eu conhecer a palavra mesmo, eu tinha um medo ferrenho mesmo, assim. Meu Deus, morrer, era algo assim que... E não que a morte seja boa, né? Nós já comentamos sobre isso, né? Mas nós sabemos, como o pastor Pedro colocou para nós, que ela não é o fim, né? Ela não é o fim. A morte, para aquele que crê, né? Para aquele que segue o que o Senhor pede, né? Ali é uma pausa, né? Na volta dele nós subiremos. Imagine, se a gente vive um mundo que a gente gosta de muita coisa nesse mundo aqui, você imagina um mundo de glória onde o mal não reinará, né? Então a esperança que nos dá como cristão de continuar essa jornada, de continuar essa caminhada, é exatamente isso, né? Tem uma esperança que nós teremos, que essa vida ela não termina aqui e nós teremos uma vida infinita, né? Num meio só de bondade, onde o mal não existirá. Que maravilha que é, né? Que coisa. Precisa de estímulo melhor do que isso? Essa é a nossa esperança, Essa né? é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Pastor Pedro, nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs que estão aqui com a gente, Escola Bíblica do Sul, chegando ao final, Pastor Rogério, mas fica essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, olha, palavra de esperança. Estamos caminhando para o céu, como disse o pastor Rogério, mesmo que tenhamos que enfrentar a morte, isso é apenas uma parada, não é o nosso ponto final. Nós não estamos caminhando para a sepultura, ninguém. O cristão não. O cristão está caminhando para cima, está caminhando para o céu. Podemos até passar pela sepultura, mas é um tempo pequeno. É apenas uma parada nesta jornada. O ponto final é a eternidade com o nosso Senhor. Mantenha firme essa esperança no seu coração. Amém? Eu vou pedir para o pastor Pedro, por gentileza, que ore por nós, ore por todos os irmãos e irmãs que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Pastor Pedro, que já nos abençoou tanto com os comentários, né? Que, por gentileza, nos abençoe também através de uma oração, pastor Pedro. Amém. Vamos orar, então. Amém. Eterno e poderoso Pai, queremos te louvar, Senhor, por esse momento que passamos aqui, ó Deus querido, estudando a tua palavra. E te louvamos, Senhor, porque tu tem dado esse escape, Senhor, para o homem que estava condenado a morrer e não viver. Mas tu mandou Cristo Jesus para nos trazer a redenção.
Então peço, Senhor, que tu abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, que está ligadinho nesse programa, Senhor, para que possa pensar, Senhor, como está vendo, Senhor, essa questão da eternidade. Como está, Senhor, vendo essa questão das tuas promessas referente à vida. Para que possamos verdadeiramente, Senhor, estar compreendendo a tua palavra. Por isso eu peço a ti, Espírito Santo, ilumine a mente, o coração de cada um, Senhor. Aquele que está na dúvida, aquele que ainda não tem um entendimento referente a esse assunto, Senhor, eu peço que tu ilumine o coração e a vida desse irmão, dessa irmã, para que assim, ó Pai, todos nós um dia possamos se encontrar lá no céu. Assim eu peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Obrigado, pastor Pedro. E para finalizar aqui, o pastor Rogério, que esteve aqui com a gente, ele é o diretor da TV Promessa RS. Aí a gente pede sempre que os irmãos compartilhem o link, né, pastor Rogério? Isso. Que eles possam curtir, dar o joinha deles lá. Exato. Eles se inscrevam aqui. Já estamos aqui no nosso canal da TV Promessa RS, chegando a 1.300 inscritos, mas vamos chegar aí a mais, né? Com certeza. Então, os irmãos aí, olha, atendem aí, tá bom? O pastor Rogério, que é o diretor aqui da TV, se inscreva. Se você não é inscrito no canal da nossa TV, se inscreva, tá bom? Vai nos ajudando. E depois ative o sininho também, né, pastor? É isso aí. Recebe as notificações, compartilha aí com todo mundo, para a gente crescer e levar esse evangelho, né, pastor, a mais pessoas aí. Amém, amém. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Pastor Rogério, obrigado. Todos os irmãos e irmãs que estiveram com a gente, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.